Olá! Está começando mais um episódio do Hat-Trick, o programa de esporte da TV Santa Maria. Meu nome é Pedro Pereira e hoje vamos falar sobre os bons resultados do Grêmio nesta semana, apesar da eliminação na Copa do Brasil, o fim da sequência de partidas sem vencer por parte do Internacional e muito mais. Mas antes eu devo apresentar meus grandes amigos e colegas Lucas Sena e Antônio Oliveira. E aí, Pedro, e aí, Antônio, um olá a todos aqueles que estão nos ouvindo. Cara, a gente pedia tanto uma semana feliz pro futebol que hoje a gente vai ter o prazer de gravar um programa atípico. Tanto o Grêmio quanto o Internacional vencendo, fazia tempo que não acontecia. Olá, Lucas, olá, Pedro. Não posso dizer o mesmo, né, porque eu não queria uma semana tão agradável pro Grêmio assim, mas pro Inter eu queria e graças a Deus o Inter ganhou. Cara, não sei nem o que dizer. Aquela empolgação um tanto quanto infantil do torcedor que ganha um jogo depois de anos e que acha que o time dele é o melhor do mundo, é isso que consome o meu corpo nesse exato momento. Perfeito. Marcelo Trevisan estará nos acompanhando na técnica e você pode assistir aos episódios do Hat-Trick na TV Santa Maria, canal 19 na net e no nosso canal no YouTube, youtube.com/hattrickoficial. Para seguir o Hat-Trick no Instagram, @hattrickoficial também. Começando pelo Grêmio, de virada, o tricolor bateu o Fluminense por 2-1 no estádio Couto Pereira e largou em vantagem nas oitavas de final da Libertadores. Lima, o ex-gremista Lima, abriu o placar após um belo passe de Ganso, mas Reinaldo brilhou e foi o responsável por marcar os 2 gols da vitória a favor do Imortal. A volta da série é na terça-feira, dia 20, no Maracanã. Antes de estrear pelo mata-mata da Libertadores, o Grêmio teve 2 resultados que dizem muito sobre a temporada de 2024 do clube. Primeiro, a eliminação nos pênaltis para o Corinthians, depois do jogo de volta terminar empatado em 0-0, e depois a vitória por 3-1 em cima do Cuiabá, marcada pela estreia de Martin Braithwaite. Acredito que vai ser assim que a gente vai chamar, ou alguma indicação. Eu achei bem confuso, inclusive perguntaram pra ele depois do jogo, ele falou, como quiserem. Pô, isso aí não existe, cara, nome a nome só existe um. Eu acho que é Braithwaite. Bom, ele fez uma explicação quando chegou no Grêmio e é Braithwaite. Então vai ser Braithwaite. Eu vi no YouTube também, pesquisei no famoso nome do jogador /pronunciation e era assim. O legal da estreia do Braithwaite é que de alguma forma ele participou dos 4 gols da partida. Mas enfim, no Campeonato Brasileiro, o Grêmio está em 14º com 24 pontos, 3 a mais que o primeiro time da zona de rebaixamento. Eu acho que seria muito errado a gente não começar esse programa falando sobre o impacto de Braithwaite e até do Monsalve no Grêmio assim que chegaram. Eles acabaram sendo mais silenciosos na partida contra o Fluminense, ainda mais levando em conta o barulho que fizeram contra o Cuiabá no final de semana. Mas, Lucas Sena, como que tu analisa o impacto deles na equipe e como que eles devem ser utilizados daqui para frente? Se quiser comentar o resultado, fica a teu critério. Os dois chegaram para ficar, né? Essa é a grande verdade. O Braithwaite e o Monsalve tiveram atuações espetaculares contra o Cuiabá. O Monsalve já tinha tido uma atuação espetacular contra o Atlético Paranaense, mas o caminho para entrar no time titular do Grêmio está mais aberto para o Braithwaite agora. Porque o Diego Costa, enfim, voltou a sentir essa semana, tanto é que o Braithwaite foi titular contra o Fluminense. Boa parte da torcida também pediu o Miguel Monsalve como titular, mas aí talvez fosse muita loucura na cabeça do Renato tirar o Cristaldo, que é o craque desse time, para jogar o Monsalve. Apesar de que quando o Monsalve entra no segundo tempo e o Grêmio ainda precisa do resultado, toda a bola que o Monsalve mata, ele vira a cabeça para frente, tenta ir para cima, tenta ser participativo, tenta fazer algo diferente do que o time estava fazendo. O Monsalve é um menino muito diferente. Ele tem essa capacidade de decisão e esse poder ofensivo de sempre estar pensando um passo à frente no campo de ataque. Os dois agregaram muito para o time do Grêmio, inclusive eu fiquei até surpreso com as contratações do Grêmio têm dado certo, essas de meio de temporada. Inclusive, até o Gemerson me surpreende. O Gemerson assumiu essa vaga na defesa do Grêmio e tem ido muito bem. Até o nosso parceiro de profissão, Maurício Saraiva, surpreendeu a todos dizendo que ele preferia Gemerson que Thiago Silva na comparação. Isso aí, ele deu uma viajada, né? Mas quem fez o melhor jogo óbvio que o Thiago Silva é melhor que o Gemerson, mas quem fez o melhor jogo na terça-feira foi o Gemerson.
Um gênio Não compreendido. querendo passar o pano para o nosso Maurício Saraiva, mas Ele acerta. dentro das 4 linhas, o Gemerson foi melhor. Ele fez uma grande partida contra o Fluminense e todos os reforços do Grêmio, exceto o Aravena, que a gente viu pouquíssimos minutos, dando muito certo até aqui. É a primeira vez em muitos anos que o Grêmio consegue uma janela de transferências em que o saldo é positivo, né? Que a gente olha assim, olha, mais da metade, quase todos, estão sendo aproveitados. Tudo bem que, pô, Braithwaite tem 2 jogos, o Monsalve tem 3, enfim, o Arezzo tem poucos também. Não é a conclusão final, mas tudo indica que esses jogadores vão render para o Grêmio muito mais do que a gente imaginava. O Braithwaite vem como uma aposta e que todo mundo tirava sarro, um dinamarquês, o cara da 2ª divisão da Espanha, não vai jogar nada. E 2 gols num jogo, no jogo da estreia dele, cara, não tem carteirada melhor que isso, né? Então ele já dá indício de que pode ser titular, o Diego Costa volta a sentir, ele vai aproveitar essa oportunidade e é um jogador que sabe o que faz, enfim, não jogou na Europa todos esses anos aí à toa, em grandes clubes, enfim. E sobre o Monsalve, eu acho que essa é a grande contratação do Grêmio na temporada, não sei, mas na janela, porque é jovem e rende dinheiro no futuro e porque vem para fazer uma função que o Grêmio tem o Cristaldo, mas ele também não está no melhor momento dele no ano. O Cristaldo tá mal? Não acho que ele tá mal, mas ele já esteve muito melhor esse ano. E o Monsalve vem como uma alternativa justamente para isso. O Cristaldo não tá bem no jogo? Coloca o Monsalve. Ou, tem algum meia ali que não tá bem? Coloca o Monsalve. E ele dá essa nova cara ao time. E eu acho que é um jogador, assim, já falo isso há algum tempo. Não é jogador para ser reserva. É um jogador que, com o passar dos jogos, vai virar titular do Grêmio. E, assim, vai virar, nem que seja na base da insistência. Porque a gente sabe como o Renato é. Né? Ele demora para pegar algumas coisas e fugir das suas ideias. Mas o Monsalve eu acho que é um jogador para ser titular do Grêmio e figurar entre os principais ali da equipe. Um jogador muito promissor e, enfim, acho que pode render. O Gemerson da mesma forma. Para mim, hoje, é o melhor zagueiro que o Grêmio tem. Tirando o Gustavo Martins, que a gente vê pouco, mas assim, dos que estão jogando, eu acho o Gemerson melhor. Por quê? Porque é um zagueiro que faz o que tem que fazer. Defende, faz a cobertura, quando tem que dar o bote, dá o bote, quando tem que fazer falta, faz a falta, ganha no alto, ganha no chão. Faz o simples e faz muito bem. Essa questão do Renato ter meio que orgulho é uma coisa até que me surpreendeu ver o Braithwaite como centroavante titular. Eu tenho certeza que ele fez por merecer, mas pra ser sincero, eu só acreditei quando eu vi. Porque a gente sabe que o Renato ele gosta de seguir apostando no modelo dele. Mas vendo no sentido do Grêmio, que eu gostaria que o Grêmio avançasse, enfim... É interessante ver que o Renato deixou pra trás essa ideia. É que era meio que a opção que ele tinha, né? Exatamente. Porque, enfim, o Arezzo, que talvez fosse a outra, não tendo o Diego Costa, né? Ele poderia improvisar, mas ele tinha 2 centroavantes, então ele improvisar alguém, ele tendo não 2, não faria sentido. E aí o Arezzo ainda não convenceu o Renato. Não à toa que no jogo contra o Atlético Paranaense o Renato optou pelo Monsalve improvisado, de falso 9, ao trazer o Arezzo para campo. Então, assim, o Arezzo, apesar de ser um jogador que tem uma qualidade, que é promissor também, ele ainda não caiu nas graças do Renato. Hoje, ele é essa terceira força dos centroavantes do Grêmio. Então, eu acho que ele ficou meio refém, assim, olha, é o que eu tenho. E aí ele foi no Braithwaite. É que eu acho que passa muito mais pelo arrependimento contra o Corinthians do que pela atuação do Braithwaite contra o Cuiabá. E o arrependimento eu digo o quê? O Grêmio não atacou o Corinthians e foi eliminado por causa disso, na Copa do Brasil. Então ele sabia que não podia jogar com 3 zagueiros de novo numa partida eliminatória contra o Fluminense. Ou seja, ele era obrigado a escalar um centroavante. O Diego Costa não estava disponível, acabou sendo o Braithwaite. Mas eu acho que vai muito mais por se tocar que tinha que mudar o plano de jogo para competições, enfim, de mata-mata, do que pelo mérito do Braithwaite no final de semana. Eu acho que o Renato ainda bancaria ele se ele acreditasse que o sistema com 3 zagueiros era o melhor para o jogo contra o Fluminense. E eu não duvido que no jogo da volta ele volte a talvez trazer os 3 zagueiros, principalmente por ter o resultado. Inclusive eu acho que vai. Ele tem o resultado, tem o 2-1, o Grêmio já mostrou que sabe jogar com esse esquema, que rende bem, não só na parte defensiva, mas ofensiva também. Então eu não duvidaria. Assim, eu tô junto com o Lucas. Eu acho que o Renato vai voltar com 3 zagueiros para não... não é que ele vai ficar retrancando o jogo inteiro. Mas ele vai fechar a defesa dele, não vai deixar o Fluminense entrar e quando tiver que contra-atacar, o time tem capacidade para isso. E outra... ele só não jogou com 3 zagueiros se tratando da necessidade desse jogo.
Porque eu tenho certeza absoluta que o Renato ainda acredita mais nos 3 zagueiros do que nesse esquema com 2 e 3 atacantes. A questão pro jogo da volta das oitavas é que não vai ter Rodrigo Eli, que ele acabou ali no empurra-empurra com o Ganso, proferiu uns socos no Ganso, alguns, e acabou sendo expulso. Ele tinha salvado uma bola que ia ser gol se não fosse ele, então ele caiu na graça da torcida como vem caindo. O próprio Lucas fala que ele vem sendo o melhor zagueiro do Grêmio. Estou errado? Tá Não. certo. Estou certo. E aí agora ele fez algo que eu gostaria que vocês falassem, se vocês acham que assim... Cara, eu acho que foi uma rateada dele, mas vendo o lance, o Ganso deveria ter sido expulso também, na minha opinião. Não, ele caiu na pilha do Ganso, sabe? E assim, eu acho que tem lances... Claro, ele abre a brecha pro cartão vermelho, sabe? E esse que é o problema. Tipo assim, se ele não faz o movimento da agressão, que, enfim, pega ali de raspão na barriga do Ganso, se ele não faz o movimento da agressão, não teria por que ele ser expulso, senão um cartão amarelo para cada e o Ganso que sairia expulso. Mas o Ganso foi muito malandro, jogador que é experiente e sabe do tamanho da competição, sabe do tamanho do jogo e sabe como catimbar. Já tomou um amarelo, o Ganso estava amarelado, matando um contra-ataque que o Marquezinho ia sair lançando pro Soteldo, que um cara experiente faria, e depois no lance provoca o Rodrigo Eli, até que o Eli perde a cabeça. Foi guri o Rodrigo Eli. E é um jogador também que não deveria ficar caindo nessa... Com certeza. Ele é experiente. Caiu e, cara, com o VAR pegando ou não pegando soco, fazendo o movimento da agressão, ele deu a brecha pra ser expulso. Então, acabou falhando nisso. Abriu a brecha pra ser expulso, foi bem expulso, mas o Ganso também tinha que ter ido nessa levada. O problema é revisão pra cartão vermelho, né? O Ganso só teria um amarelo, mas ainda assim, o árbitro podendo revisar o lance, poderia ter dado o cartão vermelho pro Ganso. Acabou não tomando essa decisão. Na minha opinião, errônea, mas tudo bem. O Ganso já tinha amarelo, né? Já tinha amarelo. Então, eu vou ser um pouco polêmico. Eu acho que o Ganso não merecia vermelho. Eu acho que merecia outro amarelo. Que ele mereceu outro amarelo. Exatamente, sim, mas é isso que eu quero dizer, tipo, que deveria ser expulso por consequência então, do amarelo. Só que daí, aí que tá, o VAR não, é bem como o Lucas falou, o VAR não poderia fazer isso. Mas aí que tá, a partir do momento que ele vai olhar a jogada, ele tem o poder de definir se a jogada é para possível cartão vermelho. Sim, mas ele não poderia dar o amarelo pro Ganso, isso que eu tô dizendo. Poderia. Ele vai na jogada decidir. Porque seria só a revisão de vermelho, não é? Não, decidir se é cartão vermelho. Sim, mas nesse lance especificamente não era revisão para vermelho? Sim, mas aí que tá, ele vai decidir se é vermelho. Ah, tá. Eu achei que era de antes. Tá, não, então tranquilo. Eu acho o seguinte, o lance ele é muito mais faltoso do Rodrigo Eli. Não tem nem comparação. Não, com certeza. Sim, não tem nem comparação. Sim. Tanto que quem começa o empurra é o Rodrigo Eli. Quem começa ali. Agora, o Ganso entra na pilha. E o que o Ganso faz? Ele fica, literalmente, assim, perdão pela palavra, ele fica roçando no Ganso. E agarrado. Ele pega o braço e ele fica ali, esfregando o braço no Ganso, no Rodrigo Eli. É uma cena bem engraçada. Ele fica... Ainda mais em Tanto que a gravata, que falaram, o Ganso deu uma gravata... Ele não deu gravata nada, cara. Ele levantou o braço dele ficou assim, ó. E daí ele foi indo, sabe? Não teve um golpe, não teve nada. Claro, o que ele fez ali não é desportivamente correto. Mas o erro grande é do Rodrigo Eli. Eu vou nessa linha. Eu acho que o vermelho pro Rodrigo Eli, merecidíssimo. E me surpreende um jogador da experiência dele cair numa bobeira dessas. Agora pro Ganso caberia um amarelo. Caberia um amarelo, mas enfim, o juiz julgou isso, né? E, cara, tem muito da situação também. Pô, o cara deu um soco no outro, né? Isso tendencia o árbitro a olhar, tipo, cara, como é que eu vou tirar o outro cara que tomou um soco? Isso só aconteceu uma vez com o Rodrigo Dourado, né? Que apanhou e foi expulso. Mas, enfim, foi o único. Fora isso, nunca vi no futebol. É que também essa expulsão do Ganso, cara, afetaria o Fluminense pro jogo da volta, assim como a falta do Rodrigo Eli. Talvez até mais pro Fluminense. Até mais. Bom, mas afeta. Mas o Rodrigo Eli também vai afetar. Porque agora que eu quero saber. Existe uma reposição melhor do que uma reposição para um jogador do tamanho do Ganso. Com certeza. Mas aí, tá. Não, primeiro vamos falar do Brasileirão, depois a gente volta para as oitavas, porque eu gostei disso que vocês falaram, dos 3 zagueiros. Neste sábado, dia 17, 4 da tarde, o Grêmio enfrenta o Bahia pela 23ª rodada do Brasileirão no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. A ideia era voltar para a Arena já, mas por algumas questões de logística, a Arena ainda não está daquele jeito que dá para receber os jogadores por conta das enchentes, então vai ter que esperar mais um pouco para a reestreia na Arena.
Segundo a GZH, a ideia nessa partida contra o Bahia é seguir usando um elenco com a maior parte de reservas, assim como foi contra o Atlético Paranaense, que a gente ficou surpreso, e contra o Cuiabá agora. É que essa questão, a nomenclatura reserva acaba sendo meio estranha, porque o Braithwaite era reserva, agora a gente já falou que ele não vai mais ser. Mas enfim, quem que deve aparecer confirmado já contra o Bahia? O Rodrigo Eli, porque ele está suspenso, não vai voltar para o jogo das oitavas. E o Edenilson, ele não pode voltar porque ele cumpre uma suspensão por ter recebido o 3º cartão amarelo. As outras contratações do Grêmio na janela, Aravena e Arezzo, podem ganhar uma oportunidade. O Bahia hoje está na 7ª colocação com 35 pontos. Qual que é a projeção desse confronto, Lucas Sena? O Grêmio é inferior ao Bahia hoje se fosse com o titular, então com reserva eu vou acompanhar que o Grêmio não é favorito para jogar contra o Bahia. Mas eu tô bem interessado em ver como vai funcionar esse time do Grêmio, porque eu acredito que terá Monsalve, que terá Gustavo Nunes, que terá Aravena, que terá Arezzo. Rafael Cabral? Tomara que não, mas eu acho que pode ter Rafael Cabral também. Vai ter uma zaga com o Rodrigo Eli, Gustavo Martins, talvez 3 zagueiros com o Nathan Felipe ou Kahneman. Então, a ver, vai ser um time interessante de ver do Grêmio, vai ser um bom misto de jogadores de contratações para jogar esse jogo contra o Bahia. É difícil pro Grêmio, é uma tarefa difícil de um time que tá brigando na parte de cima da tabela e que tá bem encaixado esse ano. Eu acho que o empate já seria considerado um bom resultado, mas com essa crescente do Grêmio, o torcedor pode ir de sangue doce para esse jogo. Até porque a vida importa mesmo na terça-feira. Eu acho que é um jogo para um empate ser comemorado, sendo bem sincero. Porque o Bahia, como o Lucas falou, é mais time, é, na minha visão, melhor treinado, tem um melhor elenco. Tu quer dizer que o Rogério Ceni é melhor que o Renato? Hoje sim. Sim, é mesmo? Muito, muito melhor. Na minha visão, muito melhor. Perfeito. Eu acho que o Bahia tem um time melhor que o Grêmio hoje. Não quer dizer que possa ganhar do Grêmio, ainda mais jogando no Sul, enfim, que a torcida faz a diferença. Mas eu acho que é um jogo, como o Lucas falou, talvez assim, o principal desse jogo, claro, tem que ganhar, é importante ganhar, o torcedor quer ganhar, mas ver esses jovens jogando, ver essas novas caras jogando, ver como que o Aravena começa uma partida. A gente viu pouco do Aravena ainda, ninguém sabe direito como ele joga. Ver como o Arezzo vai desempenhar. Foi bem no primeiro jogo, mas daí depois caiu, não conseguiu desempenhar a mesma coisa. Ver o Monsalve de novo, que tem crescido e, como eu falei, para mim vai ser titular do Grêmio em alguns jogos. E ver o restante do time. Porque algo até que a gente conversava, o Lucas defendeu essa tese já algumas vezes. O time reserva do Grêmio, às vezes, ele se equipara ao time principal. Então, não dá para dizer assim que perde muita qualidade. Claro, não é o time titular. Não é um jogo de Libertadores, que os jogadores já entram com uma outra mentalidade. Mas é um time qualificado também. Então não me surpreenderia também um bom resultado contra o Bahia. Embora eu ache que esse jogo tá com uma cara de empate. Eu acho que esse que é o ponto, que não é que se equipare os dois times, sabe? Mas o titular tem jogado os jogos de extrema importância. E aí se há uma responsabilidade maior em jogar os jogos de extrema importância. Exato. O reserva, em teoria, vamos tratar assim, tá jogando jogos de menor expressão, que são importantes pro Grêmio pela situação no Campeonato Brasileiro, mas vai enfrentar o Atlético Paranaense na Arena da Baixada de sangue doce. Se empatar, tá ótimo. E aí vai que o time faz um grande jogo, sabe? Não tá com a pressão de jogar o Campeonato Brasileiro, porque nós temos que vencer. Não. Esse time que tá entrando em campo tá entrando tranquilo, tá sem pressão, e isso tem ajudado o Grêmio a conseguir bons resultados. Eu acho que esse que é o ponto. Não é que seja o mesmo nível de titular e reserva, mas o titular joga jogos de muito mais importância que o reserva. O Grêmio não tá mais na zona de rebaixamento, mas ele também não tá muito longe. Mas o clima que a gente vê é bem diferente, por exemplo, até do Inter, que vive uma situação, não tá eliminado, mas assim, tem alguns jogos a menos e também agora, com a vitória de ontem, tá fora da zona de rebaixamento. O que eu quero saber? Dá para dizer que apesar da eliminação da Copa do Brasil, essa vitória na ida das oitavas em cima do Fluminense coroa uma boa fase no Grêmio? Com certeza, o Grêmio resistou na temporada. O único erro dos últimos 8 jogos do Grêmio é o Renato não ter entendido que tinha que atacar o Corinthians no Couto Pereira. A eliminação acontece da maneira que foi, sem o Grêmio propor jogo,
Mas não é terra arrasada. O Grêmio tem 8 jogos aí em sequência, só sofreu 2 gols, não perdeu nenhum. A fase do Grêmio é a melhor possível na temporada, o time se ajeitou tanto na defesa quanto no ataque. É verdade, teve um primeiro tempo sofrível contra o Fluminense, mas porque o Renato escalou um time que esperava que no titular e o Fluminense atacando com 3 atacantes e não só 2. Acabou que o Mano Menezes escalou o time de forma diferente. O Grêmio veio a melhorar na partida quando o Martinelli sai e o Keno entra, porque daí o esquema do Grêmio estava adaptado para o que já queria enfrentar o Fluminense desde o começo. O Grêmio cresceu no jogo nesse momento. Então, foram decisões táticas fazem o Grêmio não beirar o 100% nesse período da temporada. Nos últimos 8 jogos, o Grêmio sofre 3 gols e não perdeu nenhum jogo. Então, sim, o Grêmio vive o melhor momento da temporada e a eliminação da Copa do Brasil não é terra arrasada. E é um momento que ninguém esperava, né? Porque, enfim, são 8 jogos sem perder. E até a eliminação contra o Corinthians, é uma eliminação, mas não é uma derrota. E ninguém imaginava, vendo o futebol que o Grêmio jogava, vendo o desempenho que o Grêmio tinha. Né? Aquela realidade da zona de rebaixamento já não existe mais. E, enfim, não sei se vai voltar a existir no cenário do Grêmio este ano. Tem uma classificação não encaminhada, mas tem metade de um pé já nas quartas de final da Libertadores. O que é ótimo, porque vai poder bolar a estratégia nesse próximo jogo e poder usar talvez o emocional do Fluminense como fraqueza, de ter que buscar o resultado. E, enfim, algo que talvez o torcedor não imaginasse. Né? E o cenário do Grêmio na Libertadores, ele se torna muito favorável. Porque o Grêmio pode passar pelo Fluminense, eu acredito que vai passar pelo Fluminense, e depois pega o vencedor do Atlético Mineiro ou São Lourenço. Né? E o Atlético Mineiro não vive o melhor momento da temporada. É muito mais time que Grêmio, muito mais time que o Inter hoje. Enfim, é um time muito bom no papel, nos atletas, nos jogadores. Agora, o que vem desempenhando não é um bom futebol também. O Atlético Mineiro é um time de meio da tabela, brasileirão. Um time que está na 9ª colocação, se eu não estou enganado. Então, assim, por que não vencer o Atlético Mineiro? O São Lourenço, time argentino que, tem o estádio, é um time raçudo, não sei o quê, mas também não é nenhuma pedreira. Então o Grêmio pode talvez sonhar com uma semifinal da Libertadores. Aí depois pegaria, acho que o River Plate, né, que é o mais candidato ali. E aí não tem o que fazer, né? Aí quando tu enfrenta o diabo, não tem como tu ganhar. Mas 2 coisas a apontar. Realmente, o Atlético Mineiro tá bem mediano nessa parte da temporada. São 5 pontos de frente pro Grêmio, 4 pro Inter. E com a quantidade de jogos a menos, 4 do Inter e 2 do Grêmio. Já em relação podem considerar o Inter na frente do Atlético Mineiro. Então é isso, sabe? Um time pro plantel que tem não podia estar fazendo a temporada que tá fazendo o Atlético Mineiro. E quanto ao psicológico do Fluminense, que já tá abalado, e ainda mais, o Grêmio terá o poder de poupar no final de semana. O Fluminense não terá esse poder. O Fluminense enfrenta o Corinthians num confronto direto pelo Campeonato Brasileiro. Os dois estão brigando lá na zona da degola, então é jogo importante tanto para o Fluminense quanto para o Corinthians. O Fluminense não vai poder se dar o luxo de poupar no final de semana, e isso é mais um ponto para tem muitos jogadores mais velhos, né? Então, assim, o Thiago Silva, por exemplo, jogar 2 jogos seguidos, cara... 3, né? Não tem como. Jogadores... Até o Thiago Santos, enfim, que era do Grêmio, o Fábio, né? Cara, são vários ali. O próprio Ganso, são jogadores mais velhos. Não tem como esses caras ficarem jogando assim, um jogo sim, um jogo não, sabe? Não dá essa rotina. O Douglas Costa não tá mais no Fluminense? Foi liberado. Mas ele tá em algum lugar agora? Deve estar na casa dele. Tá, férias, né, irmão? Deve estar casando. Eu acho que férias. Ele vai tirar o ano sabático. Ele tá de férias há alguns anos já, né? Esse ano sabático aí dele já é alguns anos sabáticos, né? Mas ele tá sem clube. Na terça-feira, dia 20, então acontece a volta das oitavas de final entre Grêmio e Fluminense no Maracanã. É possível que Diego Costa retorne. Vocês falaram que vocês esperam 3 zagueiros novamente. Por favor, projetem a partida. Uma coisa. Será que o Edenilson aparece? Porque ele não foi nem relacionado. O Edenilson não está inscrito na Libertadores. Não pode, né? Porque ele já jogou. Que o... Grêmio optou por não botar ele. Isso foi bem estranho, e não pode no meio, só na próxima fase. O Grêmio só podia escrever 5 jogadores dos 8. E optou por não escrever o Edenilson. Isso é uma coisa bem estranha, inclusive, porque o Edenilson era meio que um... Cara, era certo que iam escrever ele. Ele era um dos que mais jogava, dos que tinham chegado. Era o Edenilson e... O Rafael Cabral não foi, né? Não. O Rafael Cabral já era esperado, porque já tinha os goleiros ali. Mas era o Edenilson e não lembro quem era o outro. O Rodrigo Caio? Não, o Rodrigo Caio não foi também. Quem foi inscrito foi Gemerson. Foi... O Edenilson e o Gemerson. Eram os mais cotados para ir, porque eram os que mais estavam jogando. Foi Gemerson, foi Arezzo, Braithwaite,
Monsalve e Aravena. O Edenilson, ele tá pagando um pato que se o Pavon falasse português, estaria pagando junto. Mas como habla, vai ficar jogando. Pois é, né? Porque essa é a minha análise. Olha, eu não sei. É que o Edenilson tem muito mais peso que o Pavon na perda do pênalti. Não, tudo bem. Esse que é o ponto. Mas eu acho que a constância, o Pavon é constantemente pior. Olha, a mira do pé do Pavon ultimamente tá assim, ó, absurda. Quando comemoraram aquela bola que vai assim, eu quase gritei. Alguns jogos que eu não vejo ele acertar um chute no gol, com todo respeito. Mas ainda assim ele foi uma boa válvula ofensiva para um primeiro tempo horrível do Grêmio. Com certeza, claro, com certeza. Claro. Ainda assim, no ataque ele agrega mais que o Edenilson e pra função, enfim, nem comparação. Mas tá, projetando o jogo de terça-feira que vem. Eu acho que o Grêmio vai priorizar em se defender, mas não abdicará a mão de atacar. A gente vai ver muito do que a gente viu em Grêmio e Corinthians em Itaquera nos 2 jogos, que é um Grêmio jogando dentro do seu próprio campo, empurrando o Fluminense pro campo do Grêmio, mas forçando o jogo pelas laterais. Fechando essa intermediária para que não corresse esse risco, vai forçar a bola na área e o Grêmio vai afastar essas bolas de cabeça. Vai ser a estratégia do Grêmio, acredito que o Renato vai voltar a jogar nesse sistema, e a partir de contra-ataques, deve começar com o Pavon e Soteldo, mas eu não me surpreenderia se a gente visse Gustavo Nunes, ou até mesmo Nato Fernandes, porque vai ser um jogo que o Grêmio vai ter que abusar da velocidade, e tentar matar esse jogo abrindo o placar ou, enfim, marcando um gol no Rio de Janeiro. Mas eu acho que o Grêmio vai muito centrado nessa estratégia. Se protegendo a intermediária, focando em se defender e sair nos contra-ataques. A gente vai ver um jogo muito parecido do que a gente viu os 2 jogos contra o Corinthians em Itaquera. É um jogo que o Renato gosta, a verdade é essa. É o típico jogo que o Renato se sente confortável, porque ele que vai ditar as cartas do jogo. Ele tem o resultado na mão, ele tem um time que sabe se defender e ele vai usar isso a favor dele. Né? Por isso que eu acho que o Grêmio agora ele se torna muito favorito para o confronto. Porque o Fluminense já é um time frágil na temporada. Já é um time que não tem muito essa capacidade ofensiva. Tem um treinador que não tem essa veia ofensiva, que é o Mano Menezes. O Renato, assim, ó, é um prato cheio para ele. Pode ser que ele não aproveite, mas é um prato cheio para ele. Ele vai, imagino eu, trazer os 3 zagueiros, como a gente falou, vai se defender quando for necessário e contra-atacar quando for preciso. E aí o Grêmio tem esse poder de contra-ataque. Né? Eu não imagino ele começando o jogo com jogadores mais jovens e velocistas, como o Gustavo Nunes, como o Monsalve, como o Aravena. Não imagino que ele vai começar com essa galera assim, pensando de, já vou fazer um gol no início. Mas durante o jogo ele tem esses jogadores para colocar. Ele pode muito bem neutralizar o Fluminense durante todo o jogo, ir com esses jogadores mais agudos para o segundo tempo, enfim, em algum outro momento, como a gente já viu ele fazendo, e eu acho que aquele jogo contra o Estudiantes é um excelente exemplo disso. E não duvidaria, enfim, no segundo tempo ele abrir mão talvez de alguma posição ali de algum atleta para atacar mais, mas sempre mantendo a solidez defensiva. Isso eu acho que ele não vai abrir mão em nenhum momento dos 5 zagueiros, a não ser que o Grêmio esteja vivendo um momento perigoso no jogo. Que o Fluminense tenha feito gols, esteja levando a vaga, aí ele vai ser obrigado a isso. Mas enquanto o Grêmio tiver a vantagem, eu acho que ele não vai abrir mão da estratégia. Vai ser uma partida muito legal de assistir. Se contra o Palmeiras, no domingo retrasado, o Inter cedeu o empate contra o Atlético Paranaense no último domingo, o Inter buscou o empate pelo Campeonato Brasileiro. Nós já vamos chegar onde tu quer. Não, cara. O Wesley logo no início abriu o placar, mas o time da casa viu os rivais virarem para 2-1 nos acréscimos. Wanderson, que voltou a balançar as redes, confirmou o 2-2. Entretanto, mais importante, o Internacional quebrou a sequência de partidas sem vencer. A última vitória havia sido no Grenal, 22 de junho, por 1-0. Agora, o Inter recebe o Atlético Paranaense neste domingo, renovado pela vitória por 2-1 em cima do Juventude, que vem se mostrando um dos times mais perigosos do Campeonato Brasileiro. A equipe colorada ocupa a 12ª posição, à frente dos outros 2 clubes gaúchos, com 25 pontos. Segue o líder gaúcho. 4 acima do primeiro na zona de rebaixamento. Na noite de ontem, quarta-feira, Thiago Maia aproveitou uma falha da defesa do Juventude para abrir o placar a favor do Colorado e, em uma cobrança de pênalti, o estreante Bruno Tabata confirmou a vitória. No fim do primeiro tempo, Nenê, com seus 43 anos, havia assinalado pelo Juventude, e a gente também viu Ener Valencia errar mais uma cobrança, mas nesse caso eu acho que não dá para falar de displicência, acho que dá para falar de, enfim,
Pra ser sincero, eu acho que esse goleiro do Juventude é inexplicável a sorte que esse ser humano tem. Por onde passa o resultado vitorioso do Internacional? Cara, que alívio, assim, ó, agora as coisas voltam pro seu caminho. Não acho que o Inter vá ter uma temporada absurda, mas as 12 rodadas sem vencer, né, os 12 jogos sem vencer, não eram condizentes com o elenco que o Inter tem e com o futebol ainda pífio que o Inter desempenhava, mas assim não era condizente. Acho que agora essa parte psicológica dá uma aliviada. Muito desses resultados era psicológico, ao meu ver, e acho que isso dá uma aliviada. Sobre o jogo contra o Juventude, eu acho que foi, assim, desde o início o Inter foi muito melhor. Muito melhor, muito melhor. Outra cara. Nossa, já. assim, e eu não falo nem por muito mérito do Inter, eu falo por demérito do Juventude, que jogou muito mal. O Juventude não conseguiu, assim, ó, começar uma jogada da linha de defesa em nenhum momento do jogo. E aí o gol do Juventude é muito dessa fragilidade psicológica do Inter. Porque, assim, é uma bola. É a bola que o Juventude tem ali no primeiro tempo e o Juventude faz o gol. Com o Nenê mancando. E 43 anos nas costas. Sabe, o Nenê comemora pulando, ele não conseguia. Foi então, um gol no susto. E aí entra uma coisa assim, cara, por que o Bruno Gomes estava improvisado no lateral direito? Se ele fosse lateral direito, beleza, mas ele é volante. Sabe, ele é um volante construtor, ele não é o marcador. Então, assim, joga com o Igor Gomes, inventa alguém na zaga, tem o Uruguai, agora o Rohel, bota ali, sabe? Não precisava dele improvisado. Tanto que o gol é, querendo ou não, ali na falha da marcação do Bruno Gomes. E, enfim, do restante, eu acho que o Inter teve o momento do Valencia, que pra mim é escancaradamente questão psicológica. E, né, alguém precisa ver isso, porque não dá pra manter assim. É o nosso principal jogador tirando o Patrick. Tá na hora de mandar embora? Não, longe disso. Inclusive, com todo respeito, vou ter que até me controlar com os palavrões. Esses torcedores do Inter que vão pra vaiar com o jogador durante o jogo aí, pelo amor de Deus, desejo tudo de ruim. Cara, que absurdo, mano. Pelo amor de Deus, o cara errou o pênalti, beleza, tá numa fase ruim. Eu xingo ele em casa e tal, mas xinga depois que acabar. Vaiar o cara durante o jogo só vai fazer ele piorar. Não a vai cara ajudar, dele, cara. quando ele erra o pênalti, é puro constrangimento. É puro constrangimento. É tipo quando tu, assim, cai sozinho na rua. Cara, é tu imaginar a maior vergonha que tu já passou. E assim, ó, só que a diferença é que é provável que a maior vergonha que tu já passou, assim, 20 pessoas viram. Cara, era quanto? 12 mil? Era, fora os em casa. Fora os milhares em casa. E aí, assim, ó, sobre o goleiro do Juventude, que eu não acho um grande goleiro, tá? Acho um goleiro bem comum, por sinal. Eu não sei dizer o que acontece, cara. Ele é pegador de pênalti, pô. Não sei dizer, não sei também. O cara é o melhor do mundo nesse quesito. Não sei ele se é pegador de pênalti, cara. Sabe? Não sei se é também. Eu não sei o que acontece com os jogadores. Olha quantos pênaltis ele já pegou esse ano. Mas do Inter, cara. eu já falei, o problema tá no treino de pênalti do Inter, cara. Não tem jogador de futebol, não pode errar pênalti. Não pode. Toda vez que o jogador erra um pênalti, tem que ser punido no salário dele. Tem que tirar dinheiro do salário dele. Não pode, cara. É a coisa mais fácil do futebol. A coisa mais fácil do futebol é bater pênalti. Quando eu falei que eu acho que não foi displicência dessa vez, é porque contra o próprio Juventude, na Copa do Brasil, a gente viu o Valencia bater com displicência. Ali na foi segunda sacanagem, partida. né, mano? Tanto que depois ele bate mais sério e ele faz, né, se eu não me engano. Faz. Aí ontem, cara, ele bateu assim, não foi uma exímia cobrança, mas, cara, foi uma cobrança boa, mas não deu, cara. Pra mim, a imagem do jogo é quando o Inter tem o segundo pênalti, o Bruno Tabata pega a bola e a câmera só foca no Renner, completamente constrangido no banco. Ele parecia o Coringa. Eu não sei o que passava na cabeça dele, se ele pensava, se o Bruno Tabata fizesse gol, acabou pra mim, ou ele precisa fazer esse gol, porque... Tanto que uma coisa que da minha parte me incomoda, não sei como o torcedor se sente, quando sai o gol, o banco inteiro comemora e o Ender fica sentado, sabe? Cara, isso me revolta, tá ligado? Mas eu acho que isso daí passa... Eu também fiquei meio... Não digo revolta, mas eu fiquei... Cara, porque é o Valencia, sabe? Se fosse qualquer outro jogador pequeno do Inter, eu pensaria isso, mas como é um cara grande, vitorioso e que, enfim, o Inter depende dele... Eu já começo a pensar assim, tem algo acontecendo na vida desse cara e o Inter não tá sabendo cuidar disso. E alguém precisa agir. Alguém precisa fazer algo, alguém precisa ver essa situação porque já tá demais. E até um outro ponto sobre o Bruno Tabata. Cara, primeiro jogo dele,
E assim, ó, só largaram bucha nas costas do coitado, né? Foi bem no jogo. Foi bem na entrevista. Bem no jogo. Já digo assim, ó, tem que ser titular do Inter no próximo jogo, porque foi muito bem. Bate o pênalti mais decisivo do Inter no ano, talvez. No ano não, mas enfim. Nesse momento. No semestre. Da forma que o Inter vem vindo, foi um pênalti bem importante. Pô, era o pênalti mais importante ali. E teve que dar entrevista no intervalo para explicar o momento. E o cara ainda teve a humildade de falar: porque nós não vínhamos bem nos últimos jogos, não sei o quê. Como assim nós, cara? Tu estava no Catar, não precisa assumir esse fardo. Fica de boa. Mas assim, gostei da postura dele. Acho que foi uma responsabilidade tamanha do Inter botar ele para dar entrevista no intervalo. Mas que bom que deu certo. Bruno Tabata é titular do Inter, sim. Tem que jogar mais vezes. Gostei da estreia e da personalidade. Ele foi muito bem mesmo. Mas quanto ao jogo, o Inter foi melhor que o Juventude e, enfim, a gente já viu mais evolução em relação ao trabalho do Roger Machado. Também foi demérito do Juventude, que fez uma partida ofensiva horrorosa. O único lance que o Juventude conseguiu atacar no primeiro tempo inteiro foi pela Avenida Bernabé, que eu não sei o que ele estava fazendo lá, o Thiago Maia no meio. Isso aí é complicado também, cara. Pelo amor de Deus. E aí tá, o Bruno Desculpa, Cudê, desculpa. Perdoa. O Bruno Gomes ele falha na marcação, mas no meu ver, é muito mais culpa do Bernabé, que tá parado no meio campo. Cara, quando isso é absurdo. o ponta do Juventude tem todo o campo pra correr pela direita. Cara, o Bernabé virou lateral, não sei porquê. Assim, ó, o primeiro sobre a questão da Ener Valencia não levantar. Eu acho que esse ser humano, assim, eu acho que vai ser muito mais benéfico pro Inter. Óbvio que não é fácil do torcedor aceitar. Mas, cara, tu tem que dar um descanso pra ele de 2 semanas, só dele indo no psicólogo e fazendo, óbvio, a preparação física. Mas, cara, tu tem que dar um tempo pra ele voltar, cara. Tu vê... Cara, ele parecia... Sobrecarregado, né? Cara... Ele parecia o Coringa. Ele parecia o Coringa no banco, porque ele tava assim com um sorriso que tu via que ele tava sofrendo. Do time dele ter feito um gol, cara. E assim, ó, eu não jogo ele tanto de não ter levantado. Óbvio que é ruim pro time. Pô, teu time tá ganhando, cara. Teu time virou, teu time tá ruim. Mas levando em conta a questão pessoal dele, eu até entendo. Mas, cara, tem que dar uma... Não é folga. Mas assim, cara, vai tratar... Dá um mês sabático pra ele. Não, assim, pelo amor cara, de Deus. 2 semanas. Dá 2 semanas pra ele descansar, volta, ver como é que tá e vai voltando, Pelo amor cara. de Deus, cobra o cara e tal, mas assim, ó... Não dá. Não dá, cara. Não, e esse exagero nele... assim, a verdade é, a torcida está exagerando com ele. Porque ele tá falhando, ele tá deixando a desejar. Mas tem jogador ali que tá mais. Pô, o Johan entrava e não fazia nada. O Robert Renan, quando entra, não faz nada. O Rômulo tá jogando muito mal. Cara, tem jogador que está pior que ele. O Valencia tem deixado a desejar, mas ele ainda é o artilheiro do Inter na temporada. Bom, o problema é ele ser o Valencia. Não, eu concordo. Assim, o torcedor não vai cobrar do Johan, como vai cobrar do Valencia, porque ele é o cara que tem que pôr, entre aspas, assim, o time nas costas. Ele é o craque do time. Pô. A culpa não é única e exclusivamente eu concordo, dele, sabe? Eu acho que esse é o problema. E aí a gente fica naquela assim, eu quero que o Valencia jogue, mas daí chega num jogo e enche o cara. Não, depois beleza, terminou o jogo, quer xingar a 5ª geração da família dele, xinga, mas durante ele é muito complicado, porque daí afeta o decorrer da partida inteira. Perfeito, eu concordo com isso também. Não se vai a jogador antes das 45 do segundo tempo, de jeito algum, antes do apito final, não se vai. Porque se tu tá ali pra apoiar o teu time, Exato, tu não vai desmotivar o teu time. O torcedor tá lá pra ser o 12º jogador e não o 12º jogador adversário, entrar na cabeça do próprio atacante. Tá fazendo favor pro outro time, tá torcendo contra. Sim, com certeza. Só desmotiva o teu time e os teus jogadores em campo, mas é óbvio que devido à proporção e do momento do jogo é errado a crítica ao Valencia, mas o ponto eu acho que é exatamente isso que eu te disse, Antônio. Tipo, não, concordo. Cai a pressão nele porque ele não tá correspondendo e o torcedor espera que ele corresponda. Isso que é a grande questão. Assim, uma coisa que eu acho que aconteceu também no jogo é que quando o Fernando entrou, eu acho que deu uma renovada assim, no time. Eu acho que ele, assim, a gente pode discutir, mas enquanto ele esteve constantemente presente no elenco, talvez ele tenha sido o melhor jogador, o jogador que deixa o resto do time organizado. Ainda mais levando em conta que o Valencia, o Borré, o Alan Patrick também não estava jogando muito bem, eles estão numa fase meio ruim. Mas eu acho que talvez esteja na hora da gente falar que, cara, se não contratar ninguém, era uma boa o René voltar. Ou é loucura isso? Cara, eu assino embaixo.
O problema do René é que ele falhou muito. Não, em ele lances precisava. cruciais. Ele precisava dar mas, essa. gente, o René não descansada. é ruim. O René não é um jogador ruim. Não é. Essa coisa que falam que ele é horroroso, não é. Tá longe de ser. O que acontece é que eu acho que é uma situação muito semelhante à do Valência. Ele vive um período ali que ele tá errando muito, muito, muito e continua jogando. E aí dá margem para mais erros. E, enfim, teve a declaração dele falando que talvez não fique, né? Isso nunca pega bem. Mas ele é muito melhor que o Bernabé. Muito melhor. O Bernabé tem uma veia ofensiva muito melhor. Isso não dá para negar. Em jogos que o Inter precisa atacar, eu acho que o Bernabé é uma alternativa boa. Mas, enfim, para um jogo, para um campeonato, eu acho o René mais jogador. Às vezes um chá de banco faz bem pro jogador, Exato, ainda exato. mais da experiência do René, que, como bem disse o Antônio, não é um lateral ruim, sofreu com falhas e o torcedor caiu em cima dele, porque foram falhas que custaram caro, mas ele não é de todo mal, e principalmente comparado ao Bernabé, que, como a gente já destacou aqui, é uma avenida defensiva, é menos um defendendo. Então, se tratando do cenário do Inter, que, enfim, precisa voltar a recuperar os bons resultados, mas para recuperar os bons resultados passa por ter uma boa defesa e nesse quesito o René agrega mais ao time que o Bernabé. Agora a gente acaba entendendo um pouco por que ele nunca tinha entrado com o Eduardo Cudê. Eu ainda acho que talvez... Óbvio que tu não vai esperar que o treinador chegue e fale, ele não entra porque ele é ruim. Mas talvez às vezes fala um pouco de explicação. Porque pelo que eu me lembro, nunca teve essa explicação. Nunca. Perguntaram, por que segue? Ainda mais que o René parecia, na visão do torcedor, da maioria dos torcedores, o pior jogador do mundo. Mas enfim, agora a gente entende. Outra coisa, o Vitão estava certo que ia pro Real Betis, deu problema ali na hora Fair play financeiro. dos valores. Ele volta. Será que ele volta e fica mesmo no Inter? Será que ele vai sair? Ele tem clima para chegar e jogar? E outra, em que lugar que ele tá entre os zagueiros do Inter? Ele é titular? Como é que funciona? O Vitão, ele é titular. O Vitão é titular, ele talvez, assim, muito longe do grande Vitão de 2022, que foi o melhor jogador da temporada do Inter, ele ainda não está naquele nível, mas ele está melhor que o Vitão de 2023, que foi um dos piores jogadores do Inter, né? Então, hoje eu vejo ele como um jogador nota 7, e isso é ótimo para a zaga do Inter, porque o mercado é muito velho, se machuca. O Robert Renan deixa A gente não desejar. sabe, né? E a gente não sabe se ele vai ficar. E o Robert Renan, vai embora, enfim. O Rojo chegou agora, não dá pra ter um parâmetro. Acho que o Vitão ele se encaixa bem na posição. O melhor zagueiro do Inter, evidente, é o Fernando. Mas o Fernando é volante. Então, assim, pra ver a fase. E o Vitão, eu acho que ele... E o Rômulo não dá. Nem tenta improvisar ali, porque não. E o Vitão voltar, o problema é que a cabeça dele já não tá aqui, né? Não tá. Ele vai voltar, ele vai ter que recolocar a cabeça dele aqui, voltar a jogar. Eu acho complicado. Eu acho que o Inter vai tentar negociar ele, até porque o Inter conta com essa venda, né? Até para fazer movimentações no mercado, para dar uma aliviada na questão financeira. O problema é achar time para levar ele. Porque agora os times sabem que o Inter precisa vender o Vitão. Então, se antes o time oferecia 10, agora ele pode se dar o luxo de oferecer 9 milhões, no caso, né? Porque ele sabe que o Inter precisa vender e o Inter tá louco para vender. Então, enfim... Não sei, eu acho que o Inter vai tentar vender ele. Se tiver que ficar, é bom pro time. É um ativo, é um jogador interessante. Mas eu acho que a cabeça dele não tá aqui mais. E outro, pela bagatela que o Betis tinha pago, acho que vai ser muito difícil o Inter vender. Muito. Porque 10 milhões num zagueiro que já tem uma certa... Não é mais um jovem. Por um zagueiro é muito dinheiro hoje. Eu até tinha me surpreendido que o Betis tinha pagado 10 milhões. Quando te oferece 10 milhões pro zagueiro, tu nem pensa quem é o zagueiro, só manda embora. Mas o Vitão, em condições hoje, é titular absoluto do Inter. Mas o Inter vai seguir tentando vender. Eu acompanho a linha do Antônio. Vai seguir tentando vender porque é o grande ativo para ser vendido no momento. Quem pode ser vendido no momento é o Vitão e o Inter precisa dessa reposição de dinheiro. Então, se tiver que vender alguém, vai ser o Vitão. Acredito que não vai conseguir os 10 milhões, mas 7, 8 deve estar beirando por aí. O Inter agora, nesse domingo, 4 da tarde, estará em Goiás, encarando o Lanterna Atlético Goianiense. Eu não sei dizer a última vez que o Inter marcou mais de 2 gols e venceu um rival. Será que isso acontece nesse domingo? Esse jogo é para confirmar uma boa fase mais uma vez? Como é que o Inter chega para este domingo? Eu acho que o 6-0 basta. O 6-0 basta pro Inter, tem que ganhar. Não dá para pensar ainda Não, eu acho que tem que ganhar.
tem que fazer 1-0 e sair com os 3 pontos. O Inter precisa voltar a esse caminho das vitórias e para aí depois entender como que o time joga, porque isso é um problema também, a identidade do time do Inter. O Inter não tem uma identidade de jogo ainda como o Grêmio já tem. 3 zagueiros, ou vai jogar com 2 e aí vai ter 3 atacantes, enfim. O Inter não tem isso. Cada jogo do Inter é um esquema novo, é um time novo, são jogadores novos. E o Inter precisa encontrar o melhor desses jogadores e o melhor desses times. E, enfim, acho que o Inter chega motivado, chega aliviado contra o pior time do campeonato. Então tem que ganhar, principalmente porque no primeiro turno o Inter empatou contra o Atlético Goianiense. E é um momento, assim, favorável para fazer um bom resultado. Eu acho que o Inter tem condições, mas precisa jogar com calma e não errar essas questões infantis que tem errado. O Inter ganha, entre aspas, um presente, né? Depois da vitória contra o Juventude, voltar ao caminho das vitórias. O Atlético Goianiense, que é um time que não ganha de ninguém, né? São 12 pontos no campeonato, a pior campanha disparada. Os matemáticos já falam de 99% de chance matemática de rebaixamento. Então, realmente, a situação pro lado do Atlético Goianiense é a pior do campeonato. Então, o Inter vai ter muitos pontos para se aproveitar a seu favor. Mas tem que tomar cuidado também. A fase do Inter melhora com a vitória diante do Juventude, mas é como a gente fala. O momento que o Inter estava era um momento suscetível a ressuscitar times que estão numa fase dessa. Então tem que ir com calma, o Inter é favorito, tem tudo para vencer o Atlético Goianiense e reencontrar esse caminho das vitórias, mas tem que ter aquele pé atrás. Vai jogar fora de casa, vai ter o apoio do torcedor adversário. Apesar de todo momento do Atlético Goianiense, nunca se sabe como pode ser, enfim, jogar contra um time... A cabeça do Atlético Goianiense está a mesma praticamente do Inter. Se existe um time que a gente tem a capacidade de se reencontrar, no momento é o Inter, que estava 12 jogos sem vencer. Então, claro, o Inter é favorito, mas tem que ter esse pé atrás. Estamos chegando ao fim de mais um episódio do Hat-Trick, o programa de esporte da TV Santa Maria. Você nos acompanha no canal 19 na net ou no YouTube, youtube.com/hattrickoficial. Muito obrigado pela sua companhia. Até mais.